o podcast Moacir Cabral está de volta. Ainda bem, né? Estamos sempre de volta. Olha, nós estamos chegando ao 5º episódio. Quer dizer, nós vencemos uma marca. Qual marca? A marca de 4 edições. Isso é importante numa época em que fazer comunicação é muito difícil. Esse é o 5º episódio. Nós resolvemos fazer o seguinte. Nessa edição, nós vamos fazer uma resenha. Vamos lembrar, passo a passo, como chegamos até aqui. Esse é o nosso podcast Moacir Cabral. Antes da gente começar essa resenha do que foi o podcast Moacir Cabral até agora, a gente quer fazer um agradecimento todo especial a vocês que nos acompanham e também um agradecimento aos nossos patrocinadores, a Ecomix, Gestão Ambiental, Jogando Limpo com a Cidade, agradecimento ao Instituto Ecovida, Transformando Vidas, a CDL Cabo Frio, a Câmara de Diretores Lojistas e ao Shopping Canal e Barbearia Boulevard. Um agradecimento carinhoso por viabilizar essa produção nossa do podcast, sempre discutindo assuntos do momento. E assuntos do momento, no primeiro episódio, ainda na primeira quinzena de setembro, aproveitando aqui o mês que foi o mês Sinal Amarelo de Prevenção ao Câncer, nós batemos aquele papo com o psicólogo e também graduado em teoria psicanalítica, o Natan Barbosa. É bom até a gente começar desde o início mesmo, foi quando nós conhecemos todo o cenário, o formato de produção desse podcast. Vamos conferir? E então a gente vai, nesse primeiro episódio, esse bate-papo com o Natan Barbosa, psicólogo, como falamos, e na primeira pergunta a gente fala em números, ou seja, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, nós temos hoje no Brasil quase 6%, 5,8% da população acometida de depressão e o que dá aí cerca de 11,5, 12 milhões de pessoas com esse problema mental. O que é que tanto contribui para essa realidade, Natan? Moacir, agradeço demais o convite. Importante a gente dizer sobre esse tema, tentar destrinchar um pouco, tirar o tabu que existe em relação ao suicídio, né? Mas em relação à tua pergunta, eu acho que antes de mais nada a gente precisa dizer que é uma questão multifatorial. Então, significa que nunca é apenas uma coisa que leva um sujeito a tirar a sua própria vida. É sempre mais de uma coisa, porque nós somos pessoas, né, que estão ali transpassadas por situações da nossa vida, relações e tudo mais. Então a gente sempre tem que manter a ciência de que há uma dinâmica subjetiva nesse sujeito, né? Mas eu posso destacar aqui duas coisas. Acho que na minha análise, a questão do trabalho e da renda são coisas indispensáveis para a gente dizer sobre a relação do sujeito e o que acomete ele em relação à depressão, a retirar a própria vida. Né? Trabalho e renda. Não à toa, acho que São Paulo é o estado que está muito à frente em relação ao suicídio no país. Né? E é curioso porque as pessoas que tiram a própria vida, pelo menos na capital de São Paulo, e aí são os dados que eu trouxe, que são coisas mais bem refinadas lá em relação à estatística, a dados, é o seguinte: você nota uma taxa de suicídio muito maior nas regiões de maior renda e, portanto, também de regiões que são pessoas que têm uma estabilidade a partir do seu trabalho, da sua renda. E lá nessas regiões a taxa de suicídio é maior. Isso para indivíduos que estão na idade adulta, então tem um recorte etário aí interessante. Quando você diminui a faixa etária, você começa a perceber que as taxas de suicídio são maiores nas periferias. E então significa que jovens estão mais propensos a retirar a própria vida, e não somente jovens, mas jovens que estão morando na periferia. O que a gente pode, né, analisar a partir disso daí? Significa que enquanto o ser humano, enquanto a pessoa adulta está ali, às vezes em relação ao seu trabalho e sofrendo a partir dessa dinâmica que existe com o trabalho dela, fora desse espaço, fora dessa realidade, existem jovens que estão desamparados. Então há um recorte etário nesse sentido.
A gente precisa, como eu disse, a gente precisa ver a partir da individualidade, da subjetividade desse indivíduo. Quando a gente está atendendo uma pessoa na clínica, a gente vai pedir para ele falar qual é a relação que ele tem com os determinados espaços que ele convive. Então, qual é a relação que ele tem com a família, qual é a relação que ele tem com o trabalho, e por aí vai. Então, em relação a dados, eu acho interessante a gente falar o seguinte. Quando você diz que na periferia os fatores são diferentes das classes mais altas, quais são os fatores predominantes nessas classes mais altas? Seria o uso de droga, o uso do álcool? Isso está em jogo em relação aos fatores de risco, só que pelo recorte que eu acho importante trazer é a questão da relação do sujeito com o trabalho dele. Então, a gente pensa no mundo, a gente está falando de capital de São Paulo, grande cidade, né, um mundo corporativista, então o sujeito que está ali dentro desse mundo na relação de trabalho, ele sofre. E aí, o sofrimento desse sujeito nessa dinâmica pode ser pensado a partir de um recorte neoliberalista para dizer o seguinte, olha, hoje a gente vive numa dinâmica na qual os sujeitos estão uns contra os outros, no sentido de que, olha, eu preciso me defender dentro do meu trabalho, olha, o meu chefe está falando para que eu produza mais, para que eu tenha uma relação com o meu trabalho de total dedicação, devoção, senão eu perco esse meu trabalho. Então, isso faz com que o sujeito que está empregado, que tem uma renda média, boa, ele sofra por esse sentido, por esse fator. Já na juventude, é uma juventude que está desamparada justamente porque está sem emprego, né? Justamente porque está ali às vias das suas demandas de tentar se colocar no mundo enquanto sujeito, um sujeito que tem um lugar, bens e que tem uma estabilidade. Então, ali na periferia, quando você afasta do grande centro, você vai para uma faixa etária mais jovem e que está retirando a própria vida por uma dinâmica diferente. Quando eu digo multifatorial, é por isso, da relação do sujeito com a que ele vive, né? Você pode ter dois fatores diferentes que faz com que a pessoa retire a própria vida. Então, quando a gente está na clínica, a gente faz um recorte individual e pede para que essa pessoa fale sobre o relacionamento que ela tem, a relação que ela tem com essas coisas. Mas de uma forma geral, como você colocaria, se falássemos em 3 fatores principais que impactam a saúde do ser humano? 3 fatores principais. Bom, estabilidade no trabalho é uma delas, acesso a condições básicas de sobrevivência, cultura, esporte, então a gente pode falar também em terapias alternativas e, obviamente, um sistema de saúde que seja bem fundamentado para que a pessoa tenha um acompanhamento contínuo, né, de qualidade. Isso nós estaríamos falando em todos esses fatores impactando a saúde mental desse ser humano. Nós estamos falando de fatores de hoje. Mas se a gente falar numa teoria de Freud, por exemplo, que vai dizer que a teoria do inconsciente, que isso pode ser resultado de um trauma, de um flagelo de humor, de impactos na primeira infância, ou até mesmo na vida uterina. Quer dizer, como que você separa esses 2 fatores numa visão da psicologia, na visão mais freudiana da psicanálise? Sim, a gente precisa, sobretudo, escutar o sujeito, né? Então, quando a gente recebe ele na clínica, ele vai falar se aquilo que ele passou durante a infância, se algum tipo de trauma que ocorreu, incide, atravessa esse sujeito de tal forma que a vida se torne insustentável. Pode ser que 2 pessoas que tenham sido abusadas na infância, uma tenha uma saída para essa direção e outra não tenha. Não que as duas não possam ter saídas saudáveis para essa situação que ocorreu. Correto. Elas podem. Em síntese, a gente faz lembrar aquela frase aí que tinha aí num programa evangélico, fala que eu te escuto, né? É o princípio da investigação na psicologia e na psicanálise, correto? Sim, sim. Nathan Barbosa, a pandemia da Covid, ela já foi, tem aí um resquício, mas você acha que hoje nós estamos vivendo, em vez da pandemia da Covid, estaríamos vivendo a pandemia da infelicidade? Olha, durante a pandemia houve um aumento exponencial de, pelo menos, diagnósticos de depressão, de transtornos de ansiedade. Então, a gente está falando aí para mais de 90% de mais diagnóstico durante a pandemia e cerca de 6, 7, 8% de ansiedade. E aí a gente pode se debruçar sobre isso para pensar o seguinte, olha, a pandemia ou ela intensificou um estado de sofrimento mental, ou as pessoas passaram a procurar mais atendimento médico, atendimento psicológico durante a pandemia. Mas, de fato, a gente, após a pandemia, está tentando se reorganizar
em termos psíquicos, né, para poder ver como essa nova dinâmica de vida vai funcionar para a gente. Perfeito. Diante desse quadro, eu não tenho base para dizer que os números são alarmantes ou não, mas para mim me impacta muito quando a gente vê falar nesses números de suicídio, de pessoas acometidas com as mais diversas neuroses, psicoses, mas nós estamos falando assim, na clínica é assim, no tratamento é assado. E as políticas públicas? Aquele que não tem condições realmente nenhuma de buscar um tratamento na rede privada. O que é que nós temos, de fato, de política pública? Felizmente a gente tem um sistema único de saúde, né, Cabral? Porque se não fosse isso, nós estaríamos desamparados em relação ao que nos acomete. E aqui em Cabo Frio existe uma rede bastante encorpada, né? A gente precisa pensar em situações diversas, né? Primeiro, a pessoa que está ali às avessas com as próprias angústias, que não tem uma ideação suicida, mas que precisa cuidar da sua própria saúde mental. E aí a gente tem dispositivos de saúde mental aqui na cidade, como, por exemplo, a possibilidade de ser atendida num ambulatório, no hospital, num tratamento clínico constante. São através das chamadas CAPs? Não, aí o CAP seria para as pessoas que têm um transtorno grave e persistente, né? Psicose, esquizofrenia, a pessoa dentro desse dispositivo tem um acompanhamento de psiquiatra, enfermeiro, psicólogo, e lá a dinâmica vai ser diferente, com oficinas, não somente restrito ao atendimento clínico. E aí a gente falou então de ambulatório, de CAPs, para pessoas que estão em tratamento, mas aquelas que tentaram tirar a própria vida. E aí são atendimentos de emergência que vão para a UPA. O atendimento emergencial de urgência, ele é feito aqui na cidade, na UPA. E os CAPs, hoje, no âmbito municipal, a política pública hoje, nos municípios, através do CAPs, elas são eficientes para esse enfrentamento? No papel, elas são bastante eficientes. Na prática, a gente começa a incorrer os riscos da realidade, né? Os problemas da realidade, que é a falta de insumo, falta de profissional, capacitação continuada, excesso de trabalho. Então, no papel, assim como a maioria das políticas públicas aqui no Brasil, né, ela funciona perfeitamente, só que ao efetivar isso, a gente começa a ter que lutar por esses direitos. CAPS, na verdade, hoje ela substitui o que antes a gente chamava de manicômios, não é isso? Não exatamente. As pessoas que saíram do manicômio por conta da luta antimanicomial, elas foram para residências terapêuticas, né? As pessoas que não têm nenhum tipo de autonomia, que não têm familiares para terem cuidados, elas vão para uma residência terapêutica, como o próprio nome diz, ela funciona como se fosse uma residência. Então lá eles têm um dia a dia de compra de mercado, têm um dia a dia de autonomia, eles conseguem sair acompanhados dos profissionais, mas não é uma casa compartilhada com pacientes e apenas com profissionais, né? Então, quando não tem autonomia, não tem família para cuidar, residência terapêutica. Agora, as pessoas que conseguiram ir para as suas famílias e têm uma certa autonomia, sim, elas são acompanhadas pelo CAPS, né? Então, pessoas com transtornos graves e persistentes, psicose, esquizofrenia, elas são acompanhadas atualmente no CAPS. A pessoa que tem o espírito, uma espiritualidade evoluída, até onde isso pode causar confusão no olhar do profissional, do psicólogo, Nathan Barbosa, até onde isso pode causar alguma, sei lá, eu digo assim, algum impacto entre a espiritualidade e o transtorno mental? A religiosidade está bastante presente na minha clínica, muito bem-vinda. Eu sempre peço para que os pacientes falem sobre a própria religiosidade, porque a gente está num país cristão, né, de maior quantidade de pessoas cristãs, e a religião ela está presente na vida desses sujeitos, né? Não exatamente, eu não fico num lugar de alguém que fala sobre a minha própria religião ou que fala sobre a necessidade, a importância ou não de uma religião, mas a religião está aí, aparece na clínica e a gente tem que manejar ela. Mas como que você vê? A espiritualidade elevada de um ser humano, ela causaria um transtorno mental, ou o transtorno mental surgiria em função
daquela religiosidade além do limite? O limite entre o saudável e o patológico, eu acho que está na forma como o sujeito se relaciona com a religião. Qual é o sentido, qual é o lugar que a religião ocupa na vida desse sujeito. Então, por exemplo, se tiver num processo de alienação muito grande a essa religião, a ponto de parecer uma perda de realidade, a ponto de isso definir de forma bastante incisiva a saúde dos relacionamentos dessa pessoa, então, por exemplo, eu, a partir da minha religião ou por causa da minha religião, infrinjo mal a outra pessoa. Ou então não me relaciono com um tipo de pessoa e causo mal a ela. Ou então, enfim, não posso estar com essa pessoa ou me relacionar, ou então respeitar por conta da minha religião. Isso é gravíssimo. Não que seja considerado um transtorno, mas com certeza é uma falha ética muito grande. Agora, em relação ao que é o transtorno, o limite entre saudável e patológico talvez seja na perda da realidade, né? Enquanto tiver algum sentido, alguma consciência sobre o que se faz ali em relação à religião, tá tudo bem. Existe uma discussão que é recente, depois da entrevista do Fantástico, sobre aquela menina que tinha várias personalidades. Não sei se você viu. O distúrbio dissociativo de identidade. Isso. Né? E aí isso levantou, né, o debate sobre as múltiplas personalidades e quando isso é um transtorno e quando não é. E aí um amigo veio me perguntar, olha, você viu isso? O que aconteceu? Eu falei, rapaz, você é de qual religião mesmo? Ele, eu sou da religião de matriz africana. Falei, olha, existe uma dissociação da personalidade pela via da ciência, pela interpretação da ciência, de que as pessoas que estão ali incorporando um santo ou outro, há uma dissociação da personalidade. Isso é completamente aceitável, não é um transtorno, entende? O limite entre o normal e o patológico, né, o saudável e o patológico, ele também passa por uma convenção social. Então, por exemplo, a gente tem múltiplas personalidades. Isso também ocorre em pessoas sem religião, tanto é que é capaz que num show a gente comece a chorar, a gente comece a se sentir de uma forma completamente diferente, a ponto de se reconhecer uma outra personalidade aristotélica, né? É. Isso. Perfeito. A ponto de se reconhecer outra pessoa, né? Não se trata, no transtorno de personalidade, de uma perda da consciência, né? Então isso significa que outras pessoas podem ter, não é uma coisa, a gente não é um bloco, né? A gente é capaz de se colocar de uma forma em um lugar, se colocar de outra forma de outro, e isso é completamente aceitável. Pois bem, nós tivemos aí, relembramos aí aquela entrevista com o Natan Barbosa e em seguida, no episódio seguinte, foi um papo mais descontraído sobre política. Não tão descontraído assim, mas foi uma entrevista de peso. Afinal, o convidado foi Paulo Cutias, professor e escritor, falando sobre a política como ela é. E como é a política hoje? A política como ela é nos remete a Nelson Falcão Rodrigues, né? Sim, nome por inteiro, Nelson Rodrigues. Ele foi no ano de 1950, início de 61, um grande cronista da vida carioca, e ele escrevia no jornal Última Hora, se não me engano, fez sucesso, claro. Pena que era tricolor, né? Não tinha um coração vascaíno. Ou flamenguista, né? Mas ninguém é perfeito. Mas ninguém é perfeito. O Nelson Rodrigues ele escrevia A Vida Como Ela É. Eram crônicas diárias e tinha leitura assegurada. E ele tinha predileções por diversos temas. Um deles, adultério. Tinha ideia fixa em adultério. Eu pergunto então, professor, já que nós vamos fazer uma espécie de a nossa política como ela é, nos referindo originalmente lá na obra de Nelson Gonçalves, existe muita infidelidade na política, professor? Existe, Cabral. Em primeiro lugar, assim, parabenizá-lo por esse belíssimo podcast. Tá? O cenário tá lindo, o programa tá lindo. Eu tenho certeza que você vai fazer muito sucesso em mais essa empreitada. Esse discurso é bem político, né? Você está gostando do tema, né? Você colocou o tema, eu tenho que falar politicamente, né? Conforme o script. Certo. Eu não diria continua Jorge, que isso seria
uma piada, né? Verdade. Não é o caso. Não. Mas nós vamos falar sobre a política Vamos como falar ela é. sobre isso, vamos lá. Aliás, Infidelidade política, a né? infidelidade e perfídia são coisas mais para sofrência musical, né? Vamos falar em traição mesmo. Isso. Quer dizer, traição, são traidores. Políticos traidores. O Brasil, por exemplo, o Brasil e o mundo, a história, o que ela nos mostra em termos de traições políticas? Vamos lá, Cabral. Tem uma frase que eu gosto muito, as pessoas atribuem ao Leonel Brizola, porque o Brizola usava bastante essa frase, que a política ama a traição, mas não gosta do traidor. Essa frase, na verdade, ela está na obra de Plutarco e ela é atribuída a Júlio César, que dizia que amava traições, mas odiava os traidores. Então, desde tempos imemoriais, ou seja, desde quando as sociedades começaram a se estruturar politicamente, quando surgiram as cidades-estados gregas, antes mesmo a política nas cidades mesopotâmicas, no Egito, atravessando todas as eras da história da humanidade, as relações sociais baseadas em relações políticas, elas têm de tudo. E a traição, a perfídia, tudo isso faz parte é um componente desse processo. No Brasil, a gente tem assim, exemplos interessantíssimos, que não deixam de ser políticos, apesar de serem históricos. Você tem, por exemplo, traidores muito conhecidos na nossa história. Joaquim Silvério dos Reis, o traidor da Inconfidência Mineira, traiu um movimento político que queria a independência das Minas Gerais, que lutava contra os abusos da derrama, da taxação do quinto, de todo aquele ciclo do ouro de Minas Gerais, e ele entrega os Inconfidentes, cujo movimento nem chega a conhecer a luz do dia. Por quê? Porque lhe foi prometido que as suas dívidas, os seus interesses pessoais, seriam sanados. Agora, a gente tem traições na história também do Brasil que são dúbias, né? Porque a gente não sabe muito bem aonde encaixá-las, porque a intenção do traidor nem sempre é o interesse pessoal. Pega o exemplo de Calabar. Calabar é uma figura histórica do tempo da invasão dos holandeses no Brasil. Ele muda de lado, ele sai da luta que estava envolvendo ali portugueses, espanhóis. Era a época da União Ibérica e os holandeses estavam ocupando o Nordeste brasileiro. E você tem essa figura do Calabar que muda de lado. Mas por que ele muda de lado e entrega os seus companheiros? Entrega a estratégia toda que os portugueses estavam usando. Ele faz isso justamente por acreditar que os holandeses, na verdade, é quem trariam a liberdade para a colônia brasileira contra o jugo colonial ibérico. Então são figuras assim que transitam de um lado para o outro. Tirando o Brasil, você tem outros tantos na história, Cabral. Você tem as rixas. Você tem as rixas entre Stalin e Trotsky na União Soviética, que aí a gente não fala tanto de traição, mas dissidências. Nós temos fenômenos contemporâneos no mundo. Por exemplo, o Julian Assange, do Wikileaks. É controverso, porque ao mesmo tempo que ele tem um vazamento de informações, e transforma isso numa página pública, e essas informações são obtidas de uma maneira pouco ortodoxa e algumas até, obviamente, ilegais. São grampos e revela a verdade por trás das transações políticas globais. O que ele é? Ele é um traidor? Ele é um justiceiro? Ele é um fora da lei? O Edward Snowden, com todo o trabalho que ele fez, parceiro da CIA durante muitos anos, e vaza esses documentos constrangedores importantes que mostram ali infiltração em eleições de um país sobre o outro, em práticas pouco ortodoxas político. Você pode voltar no Brasil, você pode pegar a controvérsia que aconteceu em 2016 com Dilma Rousseff e Michel Temer. Isso aí seria a traição da pátria, né? É traição. Então, olha só, a gente está aqui falando de política, mas olha só como é vasto e fértil o terreno da traição. Você tem na traição política aqueles que o fazem por interesses pessoais, aqueles que o fazem por interesses cívicos, aqueles que o fazem por dissidência, aqueles que o fazem por maldade. Então, se nós formos dar um panorama ao longo de tudo isso, nós podemos dizer que sim, a traição ela tem se tornado um instrumento muito utilizado na política,
É por isso que agora os partidos adotam, na legislação eleitoral, as cláusulas de infidelidade partidária, porque senão vira uma bagunça. A pessoa se elege por um partido, mas não comunga da linha ideológica ou pragmática do partido e começa a atuar em interesses próprios, começa a fazer voo solo sem considerar os interesses partidários. Você tem as infidelidades que hoje são realizadas, Cabral, por meio das delações premiadas. Isso também é uma outra forma, uma forma contemporânea de traição política. O sujeito é preso, ele guarda segredo até certo ponto e daqui a pouco o sabiá canta. Ele começa a abrir o bico, começa a falar e dessa maneira entrega a outros políticos. Então são métodos... não posso esquecer também das dissidências históricas aqui, que também são exemplares. Você lembra, na eleição do Rio de Janeiro, na época do César Maia, naquele Conde é César, César é Conde? Sim, sim. Então, houve um rompimento ali, Perfeito. fragoroso. Quantos não romperam com o Leonel Brizola no Rio de Janeiro? O próprio César Maia rompeu com o Brizola. Como vários outros romperam em algum momento com o seu partido, uma vez que ganham notoriedade, crescem, se tornam figuras exponenciais e aí rompem. É o eterno dilema e a eterna lide entre o criador e a criatura. Na sua visão como romancista, como escritor, como professor, como jornalista, como psicanalista, hoje a gente vê cada vez mais esse impacto, né, das novas tecnologias, Sim, sim. o impacto da inteligência artificial interferindo de forma violenta no comportamento humano e naquilo que ele produz. Uhum. O conhecimento hoje, a informação, ela está mais inacessível. As pessoas não estão chegando à informação. Quer dizer, dá uma impressão, não sei se por saudosismo, mas eu acho que o jornalismo impresso ele está fazendo falta. Muito, muito. Como você vê isso? Muito. Eu vejo o seguinte, Cabral. Eu acho que assim, a informação, o problema não é a falta dela. Eu acho que a gente nunca teve tanta informação à disposição. O problema é que isso está sendo oferecido de uma maneira absolutamente caótica. Você acorda às 5 horas da manhã, olha para o teu celular, tem mais de 20 notificações de informações chegando. Várias coisas. O que eu sinto falta do jornal impresso é que o jornal impresso ele é um sistematizador. Ele tem um código de ética. Claro que você sabe que tem jornais mais alinhados a um campo ideológico, outros jornais mais alinhados a determinado campo. Mas isso é nítido. Você compra aquele jornal sabendo qual é a linha editorial dele, qual é a aderência ideológica dele, por onde ele transita mais. Só que, independente disso, o jornal ele tem um compromisso com a ética, com a verdade, com a apuração. E isso foi quebrado a partir do momento que, quer dizer, a produção da notícia, ela deixou de ser um privilégio do profissional de imprensa, do jornalista. Sim, a preservação da fonte. Né? Hoje você joga informação, cara. E você tem problemas muito sérios com isso. Hoje chega um cara, eu faço um blog, sei lá, ou eu boto na minha página, na minha rede social, eu acuso fulano de um negócio, por exemplo. Cara, e se eu não tiver prova, eu ouvi dizer, eu estou fazendo inferência que fulano fez isso, porque eu acho e tal. Só que até corrigir isso, depois eu vou fazer o quê? Vou pedir desculpa? Então você é a favor de você ver com bons olhos esse controle da mídia digital? Eu acho que tem que haver uma regulação ética. Eu acho que as pessoas confundem liberdade com libertinagem. O libertino é mau caráter. O libertino ele não tem compromisso com nada. E geralmente o que ele fala, o que ele escreve, o que ele posta, não é da lavra do pensamento elaborado. Aquilo ali tem um objetivo muito mais mesquinho. Ele quer ganhar alguma coisa são duas ou quer que alguém perca alguma coisa. Controle também é uma coisa e regulação é outra. Completamente diferente. Eu sou contra o controle do pensamento. O nome disso é censura. Isso é ditadura que faz. Né? Então eu acho que você não tem que controlar o pensamento. Agora você tem que criar mecanismos de responsabilização e de regulação para que você saiba que, olha, cara, se eu estou aqui no jornal, eu não posso... Se eu chegar aqui para a Folha dos Lagos e te pedir, cara, publica essa matéria aqui para mim, você vai dizer, pô, mas peraí, isso que você está botando na matéria aqui, quem apurou? Não importa, cara, bota aí.
Não, mas se você tiver errado, depois pede desculpa. Depois diz que errou, que... Não é assim que funciona. Então, eu tenho critérios para você fazer isso. Os programas têm critério, têm uma responsabilidade com aquilo que você está falando. Então, eu acho que a regulação ela nos ajuda a entender os parâmetros da liberdade. Bom seria se a gente pudesse fazer um podcast, fazer um episódio e nunca falar de crise. Mas é impossível. A crise existe em todos os lugares, em todos os momentos, em todos os segmentos, em todos os momentos da nossa vida, infelizmente. A crise econômica hoje, ela impacta violentamente todos os segmentos da sociedade. Todo mundo sabe disso. O pior, essa crise, ela chega no setor que mais emprega e gera renda, que é o comércio varejista. Para ouvir sobre isso, para traçar um perfil sobre essa crise, nós ouvimos um líder empresarial, o Eduardo Mangia, que é presidente da Associação dos Empresários Luta por Cabo Frio. Eduardo Mangia fez observações que precisam ser bem pensadas e repensadas. Conversava aqui sobre os modelos de negócio que surgiram, né? De que forma a pandemia impactou isso. Mas falou-se também, muitos falam, nem todos acreditam, de que a pandemia trouxe uma forma mais humanizada das pessoas encararem a vida. Isso realmente, na sua visão, está acontecendo? O processo pandêmico, né, ele afastou muito as pessoas, né? Ele dissocializou, né, vamos dizer assim. A gente, por força de decreto, né, de um dia para o outro, a pandemia, por si só, ela é intempestiva, é inesperada, né? É algo que vem do dia para a noite. Apesar eu vou fazer até uma sugestão aqui, que é uma conversa que tem que ter com o professor Paulo Cutias. Eu acredito um pouquinho que não foi muito intempestivo, não. Eu acredito um pouquinho nas teorias das conspirações, né? Mas vamos voltar para o nosso aqui. Vem do dia para a noite, né? Então, do dia para a noite, você tem que mudar completamente os seus hábitos, né? Você é acostumado a viver em sociedade, acostumado a interagir, a você sair, ter a sua rotina, entra no seu transporte, seja coletivo, seja seu veículo próprio, vai para o seu escritório, vai para a sua empresa, trabalha, interage, conversa. Do dia para a noite você não, está em casa, confinado, não pode sair, muito mal pode receber sua família. Isso mudou, mexeu muito com as pessoas, né? Tanto que um dos mercados que virou oportunidade com o advento da pandemia são os consultórios psiquiátricos, os consultórios psicólogos, né? A depressão aí que já vinha sendo o mal do século, hoje ela veio de vez, inclusive tanto nas pessoas pelo confinamento, como nos empresários, porque a gente viu empresas de anos sucumbindo, né? Não suportaram 90, 120, 150, 160 dias fechados. Qual a forma seria, Eduardo, de trazer esse público, esse consumidor que quer comprar uma simples calça jeans e pede delivery pelo número, pede que se prove, que ele veja como fica no corpo, como trazer de volta esse consumidor? Trazer esse semelhante, esse ser humano, de volta àquela vida que a gente chamava de normal, aquele normal de frequentar as lojas, frequentar o shopping, frequentar o comércio tradicional da cidade, os cafés, os bares, as boutiques. De que forma trazer? O que precisa ser feito para trazer de volta esse público? Você tem que criar atrativo, né? Você tem que criar atrativo. Tem que ser interessante para esse cliente ele sair de casa, o que ele pode fazer em casa, do sofá. Tem que ter algo que motive ele, né? Levantar do sofá, sair do conforto da casa dele para ir. Aí precisa criar atrativo, precisa fazer diferente, né? A gente tem que, por exemplo, a gente tem polos em Cabo Frio, vamos falar localmente. Você tem que pegar o polo, levar canal, exemplo, 1, 2. Você tem que ter ali botar um show, você tem que ter sensação de segurança, tem que proporcionar. Nós podemos até, desculpa interromper, até particularizar a questão de ter o atrativo. Mas antes do atrativo, você não acha que teríamos que nos preocupar com a questão da segurança? A violência assusta. A insegurança, a sensação de segurança já é um susto para todo mundo. Sim, sim. Quer dizer, é preciso que se tenha, em primeiro lugar, essa garantia, assim, agora sim, eu vou visitar o comércio, vou passear, vou aos cafés, aos bares. Não seria primeiro? Sim, Como sim. você vê essa insegurança hoje? Não uma coisa localizada,
mas de uma forma geral, de que é um mal em todo o país. Infelizmente, a gente vê um domínio hoje do poder paralelo que é algo surreal. Eu vejo como surreal, né? A gente tem... toda vez que você deixa um espaço vazio, alguém vem e ocupa. Quando o Estado não ocupa um espaço, alguém ocupa. Então a gente... matéria aí, tá recente aí na televisão aí, a gente viu aí uma localidade aí, o treinamento da milícia lá, do tráfico, eu não vi. A gente viu as pessoas sendo treinadas com estratégia. De fato, é um crime organizado. Treinamento mesmo. de guerra. Foi feito naquele grupamento da Maré, né? Então, eu não sei com tantos detalhes, porque eu não assisti ainda, eu quero assistir. Mas é uma coisa assustadora, assustadora. Né? Não numa questão de... Não é uma preocupação exclusiva do comércio varejista, do comércio... É da sociedade. É da sociedade. Da sociedade exatamente. Como um todo. Porque é o que eu falei, quando você deixa um espaço vazio, ele não vai permanecer vazio, alguém vai ocupar. Então, o Estado tem que ocupar esses espaços. E segurança pública é obrigação do Estado. Segurança pública, saúde, educação são obrigações do Estado. É garantido ao cidadão por Constituição. Quer dizer, essa mudança estrutural, na verdade, nós temos que recorrer, né, Eduardo, à questão de que o poder do voto é através do voto, democraticamente, que nós temos que ter melhores representações e pessoas comprometidas com o bem, e não pessoas representantes das milícias. Sim. Se fizermos dessa forma, a gente pode ter um caminho mais curto para ter um futuro menos pior. Né? A melhor ferramenta que o cidadão tem na mão é o voto. O voto, apesar de no Brasil parecer ser obrigação, né, porque você é obrigado a isso, se não for, o voto é um direito conquistado. Foi conquistado a duras penas. Não foi fácil. E a gente não enxerga isso como um direito. A gente enxerga isso como uma obrigação, e não. A gente tem ali na urna eletrônica ali 3 minutos, 2 minutos, para decidir os próximos 4 anos. E a gente fala muito, a gente cobra-se muito o executivo, cobra-se muito a prefeita, e grande parte das soluções está no legislativo, onde se fazem as leis. O papel do executivo, do legislativo é legislar, fazer leis, fiscalizar o executivo. Né? E grande parte das soluções está ali, e a gente, infelizmente, você chega hoje, sai aqui na rua, pergunta para... Eu faço um desafio aqui contigo, a gente sair aqui, as primeiras 10 pessoas que passarem, a gente perguntar em quem votou na última eleição, as pessoas nem lembram. Quando você devia votar com consciência, para você poder cobrar aquele que você votou, porque ele é um funcionário público. O vereador, o prefeito, o secretário, qualquer um que ocupe um cargo público é funcionário público. E a Margaret Thatcher falava, né, que não existe essa coisa de dinheiro público. Existe o dinheiro do pagador de impostos, que somos nós. Aí você que está me assistindo aí, mas eu não pago nenhum boleto de imposto todo mês, o empresário que paga. Não, você paga quando você compra uma água, 1 litro de leite na padaria, um pãozinho que você paga, metade do valor do pão que você pagou é imposto. E esse imposto tem que ser revertido para nós. Então, o voto é a melhor ferramenta. Então, tem que ter consciência na hora de votar, tem que saber votar. Infelizmente, existem as estratégias aí que são utilizadas, que um te dá aquilo, te oferece isso, aquilo, mas na hora da urna lá é você e Deus. Nós falávamos sobre esses atrativos, né, para se trazer de volta o público para dentro dos centros comerciais, mas aí falamos da segurança, da violência, que isso assusta, de fato, a todos nós, mas aí nós vamos cair nos atrativos, né? Tendo um pouco de segurança, ou pelo menos a sensação de segurança, os atrativos. Mas não numa visão muito localizada. Em todos os municípios, a gente sabe, é o poder executivo, o poder legislativo e a sociedade. A sociedade também ela tem se colocado muito distante desse debate, deixando à mercê do executivo e do legislativo a determinar o futuro que a gente quer. Não é bem assim. Não. A sociedade precisa estar mais organizada. As transformações que a gente almeja, elas só são oriundas da tríade: iniciativa pública, iniciativa privada e sociedade. Isso é uma questão. Em todos os municípios, lá do interior do Ceará, ao do Rio Grande do Sul, ou onde nós estamos, em Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro, a gente sente essa necessidade da sociedade estar mais participante nesse debate. Quando se fala em violência, quando se fala em segurança, nos atrativos. Por exemplo,
O município de Macaé, que é uma referência na infraestrutura de produção petrolífera, produção de petróleo e gás, ela está investindo violentamente no turismo de eventos. Um recente evento de gastronomia, se não me engano, conseguiu levar em torno de 60 mil visitantes à cidade. É uma cidade que não se compara, obviamente, pela beleza natural, pelo patrimônio histórico natural, a muitos outros municípios brasileiros. No entanto, ela está se fazendo valer com esse tipo de atrativo. Você acha que falta realmente um olhar mais atencioso para os eventos que realmente são necessários para esse desenvolvimento? Eu não tenho dúvida. Você vê o exemplo de Macaé. Macaé não tem, por vocação, o potencial turístico que nós temos aqui em Cabo Frio, por exemplo. Cabo Frio tem, graças a Deus, Deus abençoou Cabo Frio. A gente é agraciado, temos as praias, as lagoas, o patrimônio histórico, cultural, tem o nosso Morro da Guia, nosso convento, enfim. O que não falta é atrativo. Macaé não tem essa vocação natural, não tem por natureza essa fonte. Então eles estão se reinventando. Se eu não tenho aqui, se a natureza me deu, eu vou fazer onde meu braço alcança, o que é possível. Aí se reinventa, faz de uma outra forma e está colhendo resultado. Voltando então, localizando então a questão, né? A questão em Cabo Frio, não só Cabo Frio, os municípios da região dos lagos, que todos são de potencial turístico, que todos conhecem. Uma beleza que está aí. A discussão é feita quase que de forma isolada. Cabo Frio cuidando dos seus probleminhas, São Pedro da mesma forma, Arraial do Cabo no outro canto, Búzios no outro e por aí vai. Você não acha que falta uma unidade regional para se discutir os problemas que são de todos? Sim, há anos, eu bato nessa tecla já há anos, de se criar um consórcio intermunicipal com esses municípios, vamos falar turisticamente falando. Cria-se um consórcio municipal, o hóspede que está em Cabo Frio, ele tem que ter Arraial, Búzios, São Pedro como atração de Cabo Frio. E vice-versa. Os municípios fazerem esse convênio para um usar o outro como atração. Porque são turistas diferentes, são atrações diferentes. Então você pode, o turista que vem para Cabo Frio, ele vai se utilizar de uma das ferramentas, dos aparatos turísticos, que em Búzios é diferente. Então não compete um município com o outro. Então dá sim para você fazer isso. E eu defendo esse consórcio municipal há anos, né? Os municípios, não só isso, eles têm que se unir para tratar outros assuntos que não vem o caso. Não é aqui, por exemplo, a questão da Prolagos. O contrato hoje é intermunicipal, então para resolver tem que se juntar os municípios. Então por que se não se junta para tratar isso e não aproveita e não faz um consórcio para tratar da questão do turismo, por exemplo? Né? Perfeito. E nós estávamos lá na questão dos eventos, né? Os municípios estão investindo cada vez mais em eventos, mas isso não tem sido uma prática na região dos lagos, por exemplo, de todos os municípios, como Cabo Frio. Quer dizer, enquanto Macaé, que não tem uma tradição de eventos públicos, está se reinventando. Está se reinventando. Rio das Ostras, que já se reinventou há muito tempo através do Festival de Jazz, né? E Cabo Frio, que tinha um grande evento, um evento de porte, que era o Cabo Folia, que durante anos ela foi uma referência em micareta no Brasil. Mas hoje, Cabo Frio parece que carece de eventos, de atrativos, de peso mais... A gente fala muito de eventos que tragam um turismo de qualidade, né? Aí vai entrar na questão, mas o que o Eduardo está falando de turismo de qualidade? É o turista que tem dinheiro? Não é. O turista de qualidade é o turista educado. É o turista que vem aqui para usufruir da cidade, usufruir do que a cidade tem para oferecer, do evento que a cidade está oferecendo, com educação. Vem de fato para... Você tem um cara que tem o dinheiro, você tem muita gente que tem o recurso financeiro e é mal educado, vem para cá fazer bagunça, não sei o quê. Você tem o pessoal que não tem tanto acesso ao dinheiro, mas não seria uma forma se planeja, junta o dinheirinho, faz uma poupança para poder passear também tem direito. Então a gente gosta do turista educado. Mas não seria uma forma de diversificar esse atrativo? É o turismo de sol e praia. Essa é a grande questão. É onde se concentra aí a questão do turismo de massa. Turismo de sol e praia. É preciso oferecer mais do que sol e praia. A praia já está ali, né? É preciso oferecer cultura. É preciso oferecer lazer. É preciso oferecer outros atrativos para que não seja um público
específico de sol e praia. Choveu, não tem turismo em Cabo Frio? Nada, não pode. tem nada pra fazer. Quer dizer, então aonde a gente entra na questão dos eventos, na questão da produção cultural, da questão do lazer, do turismo histórico. O turismo de negócio, a gente entra, cai lá na questão Centro de convenções, do centro né? de convenções. Aliás, está emperrado até hoje isso? O centro de convenções, pasmem, fiquei sabendo há pouco tempo que a gente teve o recurso para fazer um centro de convenções aqui. O recurso não veio porque o prefeito, à época, era de um partido diferente do deputado que tinha conseguido o recurso e não quis para não dar palanque para o deputado que era de partido diferente. Então a gente volta lá. É a falta que faz a organização da sociedade para discutir, Sim. para cobrar naquele momento e exigir. Sim, sim. Quer dizer, são os pecados da sociedade, que é a omissão, que é o maior pecado que existe, Sim. é a omissão. A gente vê hoje em Cabo Frio, eu vejo um movimento muito legal. Eu estou aqui, inclusive, como presidente da Associação Comercial, Luta pelo Comércio de Cabo Frio, a sociedade civil organizada muito atuante. Eu não via há muito tempo em Cabo Frio uma sociedade civil organizada tão atuante como agora. Falo aqui em nome da Associação Comercial, em nome das outras associações. Eu acho que isso a sociedade só tem a ganhar. Cabo Frio só tem a ganhar. Mas, embora retomando essa atuação, mas existe ainda pontos obscuros nesse papel da sociedade cabo-friense, não? Sim. O grande problema é que muitas vezes a sociedade civil ela se organiza, mas ela é ouvida, mas não é escutada. Marca-se uma agenda, a gente fala, coloca nossas propostas, sai dali, não é colocado em prática. Então falta muito isso dos governos também, de escutarem as demandas. Por que escutar as demandas? Porque quem está falando ali é quem entende do negócio. Quem que entende? Você precisa fazer estou com vontade de fazer uma Rua dos Biquínis, por exemplo. O polo da Rua dos Biquínis é famosíssimo. É o polo exportador, polo importador. Quantos empregos que gera a Rua dos Biquínis? Se o município quiser fazer uma intervenção lá, ele tem que perguntar quem? Tem que ir lá na Rua dos Biquínis. Gerar o diálogo com quem está lá no dia a dia, com a barriga no balcão, de quem entende do problema, de quem entende do negócio. É isso que tem que acontecer. É aí que a sociedade civil organizada e a sociedade em si tem que interferir e tem que ser escutada, não ouvida. O episódio anterior nós falamos de crise, né? De crise, a crise econômica impactando na vida de todo mundo. E em seguida nós vamos falar sobre o Milton Alencar, né? Foi o quarto episódio, não é isso? O quarto episódio de Milton Alencar falando de cinema. Mas antes, eu quero lembrar a todos que agora, nessa sexta-feira, dia 13, estaremos realizando, a Folha dos Lagos estará realizando o evento Sunset Boulevard, que esse ano completa 4 anos de sucesso. Todo mês, na primeira sexta-feira, o Sunset Boulevard apresenta um show ali no Boulevard Canal, no chamado Calçadão de Eventos do Shopping Canal. Dessa vez, dia 13, agora 19h30, será um show de bossa nova, jazz, blues e MPB. A banda é Sem Frescura, aquela banda que todos conhecem pela qualidade de música que apresenta, comandado por Joãozinho Pires. Nós vamos fazer o seguinte, vamos dar um breve intervalo e a gente volta para falar sobre o episódio do cinema com Milton Alencar. Podcast Moacir Cabral, uma produção Rede Canal 10, Cabo Frio TV. Oferecimento: Shopping Canal de Cabo Frio, opção de comércio, lojista e serviços. Localizado no Boulevard Canal, o nosso shopping é um mix de modernidade, espaço confortável, acessibilidade e segurança. Boulevard Canal, negócios, serviços, cultura e lazer. Ecomix Gestão Ambiental, jogando limpo com a cidade. CDL Cabo Frio, comércio forte, cidade desenvolvida. Barbearia Boulevard, lugar perfeito para quem busca a experiência única da elegância. Barbearia Boulevard, no Boulevard Canal. Agende seu atendimento. Instituto Ecovida, desde 2013 transformando vidas. Nesse bloco, minha gente, nós vamos começar de forma diferente. Nós vamos começar com um trecho de um filme, Ciro de Nazaré, que está sendo produzido no momento pelo Milton Alencar. O filme fala sobre a fé em torno da Nossa Senhora de Nazaré. Vamos conferir? Então, encontramos uma linha tênue,
Que unicidades distantes, em situações improváveis, encontramos uma linha de fé. E que nunca, jamais, em tempo algum, eu deixe de ter fé. Nazaré. A dor vai passar, aguarde com o coração cheio de fé e esperança. A gente saiu na segunda-feira, meia-noite, de segunda para terça. Um dia, tudo vai dar certo. Tenha fé. Que a cura venha dos pequenos atos de amor, esperança e fé. O bom da vida é que nada dura para sempre. Dias ruins constroem dias melhores. Tenha fé. Ter fé é acreditar naquilo que você não vê. A recompensa, por essa fé, é ver aquilo que você acredita. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Quem investe na fé, não precisa contar com a sorte. A fé sobe pelas escadas que o amor construiu. E olha pela janela que a esperança abriu. Não coloque limites nos seus sonhos. Coloque fé. Acreditar que tudo tem solução, não é otimismo. É fé. Deixe que a fé te leve aos mais belos caminhos. Que eu sigo a minha fé, sempre rezando, agradecendo, e é ela que eu recorro nos momentos de maior aflição. E assim, na nossa resenha do podcast, Moacir Cabral, papo mesmo descontraído, foi aquele papo sobre cinema. Também com Milton Alencar, ele se sentindo em casa, ele falou sobre a sua trajetória no cinema brasileiro, que começou lá nos anos 70, coisa de antigamente, século passado, quando ele começou a trabalhar com o Gerson Valadão, lá nos anos 70, na produção do filme Os Amores da Pantera. Daí ele passou pelas produções de José Lozeiro, passou jornalista, escritor, e depois ele falou sobre os filmes sobre a violência do Rio de Janeiro, falou diversos aspectos dessas produções que ele teve, e lembrando também de que ele também anunciou, isso é muito bom, a produção que vem fazendo do filme Círio de Nazaré, e outras produções que ele promete fazer. Ah, sim, a produção que ele promete para o ano que vem do filme O Filho do Pescador, de Teixeira e Souza. Vale a pena a gente conferir essa preciosidade que foi o bate-papo com o Milton Alencar. Eu perguntei a você se você fez alguma produção dos seus filmes em Cabo Frio. Fiz. Qual filme? Os Três Palhaços do Menino, eu fiz todo ele aqui. Os Três Palhaços é um filme de criança, de 1980. É um filme legal pra caramba. Roteiro seu, produção? Roteiro meu, produção não minha. Produção é de São Paulo, é do Fiel Filmes do Brasil. Um grande empresário de São Paulo, de sinalização viária. Chegou a trabalhar em Cabo Frio com asfalto de rua, de aeroporto. Ele chegou a trabalhar aqui. Chama Tadeu Gomes Fernandes. E ele era produtor de cinema em São Paulo, e ele me chamou porque ele queria produzir um filme sobre criança. Escrevemos um roteiro, eu e o Ari Leite. Lembra do Ari Leite? Ari Leite. O Gaguinho. Grande figura. Em Cabo Frio, quem morou durante muito tempo em Cabo Frio foi o Gerson Tavares, né? Ele morreu aqui em 2021, já com... Não, há 2 anos atrás, 1 ano atrás, agora. Morreu agora. Faz 1 ano atrás. O Gerson, que morava ali ao lado do... O filho dele não morava lá. O pai do Rodrigo. Isso. O Gerson Tavares tem também grandes produções, boas produções. Tem, Gerson é uma pessoa importante. Ele tem uma decepção. Morreu aos 95 anos de idade. Morreu. Ele participa de um filme que eu fiz aqui, com o documentário que eu fiz com o Gerson. O Gerson, antes dele falecer, ele virou evangélico, né? Ele se converteu e virou evangélico. E eu estava filmando em Minas Gerais, aí eu passei numa cidade lá e ele estava escrito: o Gerson Valadão vai dar um testemunho. Eu falei: não vou perder isso. Eu no interior de Minas Gerais, louco para acabando de trabalhar, querendo tomar uma para ficar alegre e assistir um culto com o Gerson Valadão, era tudo que eu queria na vida. Fui fazer isso. Aí fiz umas imagens, botei no filme, foi legal pra caramba. O Gerson Tavares, você chegou a produzir alguma coisa com ele? Cheguei. Que o Gerson Tavares ele tinha uma empresa no Rio de Janeiro chamada Erevan Filmes, onde ele tinha equipamentos, ele alugava equipamentos. Ele produzia e também alugava luz, câmera, maquinária, ele tinha esse negócio.
Era também artista plástico. Depois ele virou. Depois que ele veio para cá, ele se transformou. Ele teve uma decepção lá, uma decepção na vida, como todos nós. Na vida aí, um caso de morte? Uma coisa assim, uma coisa complicada que eu não fico preocupado de dizer, porque eu não sei a verdade o que é, nem vou me meter nisso. Mas Gerson é uma figura maravilhosa. Eu estava dizendo, o Gerson, quando vi filmar com ele falou: quero ir na casa do Gerson Tavares. Uma das coisas que ele me pediu, dá um jeito, eu vou para aí. Eu botei ele ficou no Malibu, né? Aí nós ficamos 3 dias, arrumamos uma lancha, o Carlos Vitor emprestou a lancha dele, e fomos passear com ele aqui, e paramos no Clube do Canal, o Gerson foi lá, eles encontraram, tá no filme isso. Foi um encontro bacana. Que beleza. O Zé Lozeiro, quando esteve em Cabo Frio, dando esse curso de roteiro, ele disse que Cabo Frio tem uma maravilhosa luz na produção cinematográfica. Isso. Que luz é essa que ele se referia? Rapaz, ele se refere a uma luz que eu pelo menos enxergo, e eu falo isso com a propriedade, porque eu enxergo, ela já passou essa luz. É igual lá em Nazaré que eu tive agora, o cara fala da onda. Eu que cheguei e falei, Nazaré, eu vou ver aquelas ondas. Eu falei, não, agora não tem onda não, cara. Parece a Lagoa de Araruama. Mas quando chega na época lá, a onda é enorme. Eu tenho umas imagens de onda, eu falei, não é possível. E era a mesma coisa, a luz de Cabo Frio, ela é depois do verão, ela é a luz de outono, sabe? A luz de outono, é chamada temporada da beleza aqui, a temporada da beleza. Temporada muito beleza. Mais bonita do que a luz, é muito mais bonita. É porque pouca gente vê isso, né? Mas a luz do outono é muito mais espetacular do que a primavera, por exemplo, ou o verão, que é. A gente não pode desfazer daquilo que a gente produz, senão claro. Estaríamos usando nossa inteligência a serviço da burrice, como dizia aquele ex-governador da Guanabara, Carlos Lacerda. Então, foi depois até de Lozeiro ter dito isso, Cabo Frio começou a ter um festival de curta. Nós fizemos festival de cinema com essas intenções mesmo, de poder mostrar. Que ano que foi o lançamento do festival de curta? O festival de curta aqui foi feito no final da minha gestão como secretário, em 2008, e quem organizava o festival era Aquiles e o Miguel, né? O Miguel e Aquiles que fizeram o festival. Eles que idealizaram o festival e conseguimos implementá-lo em 2008, foi o primeiro. Foi 2008 ou 2009, um negócio desse. E aí durou 9 anos seguidos, né? Aí, lá na minha tal gestão, quando a gente ia fazer, teve a pandemia e a gente ficou impossibilitado. Tentamos fazer online e não tínhamos ainda tecnologia suficiente para fazer com muita referência. Está paralisado o festival ou ele vai ter alguma... Não, tem uma proposta para voltar. Esse ano ainda? Nós batalhamos isso esse ano. Se não tivesse acontecido... Olha, eu tive uma conversa com o prefeito José Bonifácio, né? Antes dele falecer, 2 dias antes de falecer, fizemos que bom que foi antes dele falecer esse papo, né? Foi, eu gravei. Porque se fosse depois dele falecido, eu ia ficar meio preocupado com os seus poderes. Se bem que tem algumas vezes que eu acho que eu falo também com algumas pessoas, e ele é uma das pessoas que eu falaria, mesmo agora, entendeu? Porque são coisas que são muito recentes, não deu tempo de terminar, então é como se tivesse uma visão gestáltica do assunto, ela se prolonga, né? E eu consigo conversar com algumas pessoas depois, mesmo de falecidas, como, por exemplo, o meu amigo Chico, que morreu outro dia, o Beto Valadão, que morreu outro dia. Todo mundo está morrendo, cara. Você só falou isso. É incrível. É bom a gente lembrar que as pessoas estão morrendo. Lembrar para não esquecer. Isso é fantástico. Lembrar para não esquecer. Pois é, Milton, aí o filme Ciro Nazaré, sua produção atual. O nome é Nazaré. Nazaré? Uma linha de fé. Nazaré, uma linha de fé. Com tomadas em Nazaré, em Portugal, em Saquarema, no estado do Rio, e Belém do Pará. E Nazaré, no Minas Gerais. Nazaré, no Minas Gerais também. E Vigia, no interior do Pará. O que trata esse filme? Fé. Eu estou discutindo a fé, acho que até porque eu estou ficando velho, né? Mas a fé nas suas mais diversas complexidades, vamos dizer. No olhar do católico, no olhar do umbandista, no olhar das religiões de matriz africana. Nós já fizemos um trabalho chamado Koe Acedoyá, uma linha de fé. Está disponível no mavcf.com. mavcf.com. Você entra lá e você vai ver lá esse site, você vai encontrar lá o Koe Acedoyá, uma linha de fé. Ele tem uma interpretação da fé através do candomblé. Agora, esse que nós estamos falando, nós encontramos uma linha de fidelidade, uma linha de fé através de Nossa Senhora de Nazaré. Então, a gente encontrou, entendemos que o início da fidelidade em relação a Nossa Senhora de Nazaré se inicia lá na Europa, lá em Portugal, exatamente lá com São José, lá
Maria, a mãe de Jesus. E as imagens dela, a imagem dela vem peregrinando pela Europa e parou em Portugal, parou em Nazaré, com um milagre. E de lá, de Nazaré, ela veio para cá. Existe eu vou até em Belém agora, eu estou indo para Belém no dia 3, né? Vou assistir o Círio, então existe uma discussão muito complicada. Eu acredito que foi de Nazaré, Portugal, para Saquarema e depois para Belém, para Vigia e depois para Belém. Mas existem pessoas que eu estou conhecendo e que me disseram que é o contrário, é de Portugal para Belém e para Saquarema e depois Mas como foi essa passagem para Saquarema? Qual foi... como isso ocorreu? Também uma situação milagrosa. Os pescadores acharam a santa, encontraram uma imagem de uma santa boiando na beira da praia, encostada nas pedras na beira da praia. E eles constantemente passavam por ali e ela aparecia ciclicamente. Resolveram então colher e construir. O primeiro deles lá, os pescadores construíram uma capelinha. Como você faz essa abordagem de Nazaré no filme? Spoiler. Essa abordagem de Saquarema, né? No filme. Eu faço a abordagem da mesma maneira que faço em Nazaré, que o milagre de Nazaré lá, o milagre de Belém. Belém, a mesma imagem foi encontrada, em vez de ser nas pedras da água, foi na floresta amazônica, num igarapé, no meio de umas raízes, encontrou uma santa lá, um agricultor chamado Plácido pegou a santa, levou para a casa dele, e aí depois ele ia dormir. Quando ele voltava, a santa tinha sumido e ele ia de novo no lugar, e ela ficou indo e voltando para o mesmo lugar muitas vezes. Ele foi, então vamos construir uma capela aqui, e construiu a primeira capelinha que tem lá em Belém, de homenagem à Nossa Senhora de Nazaré. Quais são os atores? Não é um documentário, os artistas são os personagens mesmo. Eu ouvi padres maravilhosos, eu ouvi pessoas santificadas, pessoas que são o prefeito de Nazaré, Walter Chicharro, ouvi a prefeita de Saquarema, que narra um milagre que acontece. Ela assume um milagre. Ela assume um milagre. Na minha vida aconteceu um milagre. E eu devoto esse milagre à Nossa Senhora. Então, ela assume isso. Lá o Walter Chicharro já é mais técnico, ele convive com a ideia de que o que parece Saquarema com Nazaré, porque além da Nossa Senhora de Nazaré, o surf, né? As duas cidades têm o surf como referência. E ele coloca a questão do milagre na mão do peregrino que construiu a primeira capela. Mas ele fala assim para mim, ele diz assim no filme, aqui eu sou o prefeito, lá não é prefeito, lá é o presidente da Câmara, né? Eu sou o presidente da Câmara, mas quem governa é a Nossa Senhora de Nazaré. Ele que está dizendo. Uma questão de fé, né? Uma questão de Exatamente. O filme, o nome fala do filme, de fé. Fala de fé. O tempo inteiro faz essa abordagem profundamente isso. da fé em Nossa Senhora de Nazaré. Nossa Senhora de Nazaré. O que nós fizemos no filme passado é uma trilogia que eu quero fazer, né? O outro será, que espero, tem uma trilogia de 4. Eu queria fazer uma no sertão do Ceará, lá no Padre Inciso, né? E queria fazer uma com uma igreja evangélica. Conclusão desse filme, fica para quando? A minha promessa para a prefeita lá, para exibir lá em Nazaré, é quando vai começar a onda, e a onda vai começar quente no inverno lá, dezembro já está pegando fogo, e a prefeita quer um presente de Natal. Foi isso que eu prometi para ela, um presente de Natal. Tenho a impressão que no episódio passado nós falamos assim, pode descer os caracteres, mas na verdade ele sobe, ele não desce. Então fica a dica, pode subir os caracteres, que nós estamos encerrando, mas voltamos. Aguardem as próximas entrevistas, todas imperdíveis. Aquele abraço. Podcast Moacir Cabral, uma produção Rede Canal 10, Cabo Frio TV. Oferecimento: Shopping Canal de Cabo Frio, opção de comércio, lojista e serviços. Localizado no Boulevard Canal, o nosso shopping é um mix de modernidade, espaço confortável, acessibilidade e segurança. Boulevard Canal, negócios, serviços, cultura e lazer. Ecomix Gestão Ambiental, jogando limpo com a cidade. CDL Cabo Frio, comércio forte, cidade desenvolvida.
Barbearia Boulevard, lugar perfeito para quem busca a experiência única da elegância. Barbearia Boulevard, no Boulevard Canal. Agende seu atendimento. Instituto Ecovida. Desde 2013, transformando vidas.